Hoje a gente vai continuar aqui nesse assunto importantíssimo do Shmirat HaLashon, o nosso cuidado com a fala. Bezrat Hashem, a gente vai melhorar, a gente já falou bastante nas aulas passadas, a gente começa um pouquinho da teoria para a gente entender o quanto é grave o Lashon Hará, o quanto pode destruir vidas, quanto pode destruir famílias, quanto pode destruir empregos, tudo de mal que pode acontecer através do Lashon Hará, tanto no mundo físico quanto também no mundo espiritual. E Bezrat Hashem, vamos continuar hoje naquele mesmo esquema, a primeira metade da aula, um pouquinho da teoria, e Bezrat Hashem, na segunda parte da aula, a gente vai trazer um pouquinho das questões na prática e aprendendo detalhe aqui, detalhe lá, mais uma alahá, mais alguma coisa, a gente vai mudando, Bezrat Hashem, o nosso comportamento. Então, só continuando, a gente já fez, nas aulas anteriores, a introdução do Sefer Shmirat HaLashon. A gente está agora na introdução do Sefer Hafetz Haim, mas só para explicar, o Sefer Shmirat HaLashon, ele é inteiro um livro um pouco mais teórico, enquanto o Sefer Hafetz Haim, ele é um livro um pouco mais prático. A gente vai, na verdade, estudar o Sefer Shmirat HaLashon. Eu só estou passando aqui a introdução do Sefer Hafetz Haim, que também é muito importante, toda essa parte teórica que ele vai trazer aqui na sua introdução para as alahot. A parte das alahot, a gente está seguindo o livro Netzor Leshoncha, guarde a sua língua, do Rav Zelig Pliskin, que ele vai trazendo vários exemplos e vai ajudando a gente a Bezrat Hashem trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então ele fala o seguinte, o Hafetz Haim, o Be'emet Lo alav chas v'shalom utlunateino. A gente terminou na aula passada falando que, mesmo que já terminou o prazo, Deus avisou que o segundo Beit HaMikdash ele ia ficar 1000 anos destruído e depois ele ia ser reconstruído, Bezrat Hashem. Já se passaram quase 2000 anos, quer dizer, fora esse prazo dos 1000 anos, já passaram quase mais 1000 anos e ainda não conseguimos reconstruir o Beit HaMikdash. O mais impressionante é que a gente falou, esses primeiros 1000 anos que já estava dentro do decreto, a Hashem avisou que se a gente consertasse os atos, se a gente rezasse, se a gente parasse de fazer Lashon Hará e tivesse méritos, mesmo dentro desses 1000 anos do decreto, a gente poderia ter reconstruído o nosso Beit HaMikdash, nosso templo sagrado. Já passaram esses 1000 anos, já está quase passando mais 1000 anos e ainda não tivemos o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Mas a gente não está reclamando de Hashem. Olha o que o Hafetz Haim está deixando bem claro. Não é que Hashem não está cumprindo a parte dele do combinado. Não é sobre Hashem as nossas reclamações, que malatzmeino, a reclamação é sobre nós mesmos. Que mitzidó loi batzer chas v'shalom, porque não falta força para Hashem, para ele redimir o povo judeu, para ele reconstruir o Beit HaMikdash, como shekatuv be Yeshaya, como está escrito no profeta Yeshayahu, chen lo katzra yad Hashem mihoshia, a mão de Deus não se encurtou de salvar, velo kavda uzno mishmoa, e o ouvido dele não está pesado demais para ele escutar, que ima vonoterrem, são as nossas transgressões que não permitem que o Beit HaMikdash seja reconstruído e que o povo judeu possa voltar para Eretz Israel. A gente vai, Bezrat Hashem, começar a estudar a Haggadah de Pesach já nessa semana, Bezrat Hashem, e a gente vai ver que um dos pontos da Haggadah de Pesach, a gente termina o nosso Seder de Pesach pedindo que seja Beshanabá Birushalayim. Bezrat Hashem, a gente já vai começar a trabalhar desde agora, Beshanazé Birushalayim. Bezrat Hashem, esse ano a gente vai estar em Yerushalayim e vamos oferecer o nosso Korban Pesach para Hashem. A gente termina a Haggadah Beshanabá Birushalayim.
Só que a gente sabe que não vai vir de graça, não vai vir sem motivo, não vai vir sem trabalho. Aonde está escondido dentro da Gadá a forma para que seja Beshana Bab Yerushalayim, que no próximo ano, que nesse ano, Bezrat Hashem, seja em Yerushalayim. Então, os nossos sábios explicam, Rav, escutei esse nome do Rav, Isoher Frand, Shlita. O Rav Isoher Frand fala que está escrito 2 vezes, tem 2 pontos da Gadá que a gente fala sobre o conceito de mergulhar. Está escrito mergulhar, que na Torá, a gente fala, a primeira vez que aparece o conceito de mergulhar, fala sobre o ódio gratuito, a desunião, o Lachonará. O Yosef falou Lachonará dos irmãos, foi com a melhor intenção do mundo, ele queria ajudar, ele viu os irmãos fazendo coisas erradas e foi contar para o pai chamar a atenção dos irmãos e eles melhorarem, foi com a melhor intenção do mundo, mas ele não julgou para o bem, ele não deu o benefício da dúvida para os irmãos, ele deveria ter ido falar com os irmãos. Todo erro começou com Lachonará, isso criou ódio, fora isso se juntou a inveja que os irmãos, eles tinham do Yosef, pelo favoritismo que o Jacob mostrava, e isso terminou com a venda do Yosef como escravo, e a roupa dele foi rasgada e mergulhada no sangue de um animal que foi feito shritá. Depois disso, aparece uma segunda vez na Torá, aparece o conceito de mergulhar. Aonde aparece o conceito de mergulhar na Torá? Quando, na saída do Egito, na redenção, na salvação do povo judeu, a gente mergulhou. Agudat Ezov, um grupo, uma reunião de Esopo, a gente mergulhou no sangue do Corban Pesach e a gente pintou os batentes das nossas casas. Isso é a redenção, isso é a salvação, isso é o que trouxe mérito para Am Israel, para a gente poder ser redimido do Egito. Então, olha que incrível, no Seder de Pesach, a gente fala, Manishtaná Laila Hazer, o que é diferente essa noite de todas as outras noites? Nas outras noites, a gente não mergulha nenhuma vez, Balaila Zesh Teipe a mim, nessa noite, a gente mergulha 2 vezes. O que são as 2 vezes que a gente vai mergulhar nessa noite? Teve o ódio gratuito, mas a gente vai consertar. A gente vai juntar um grupo de esopo, uma planta, e isso junto vai pintar os batentes com o sangue do Corban Pesach. Só quando tiver união, só quando a gente se juntar, só quando acabar o ódio gratuito, Lachonará, quando acabar a inveja, assim a gente vai ter o Mashiach, assim a gente vai ter o Beit HaMikdash. Então, a reclamação não é com Hashem, a reclamação é com a gente mesmo. Não é que Deus não conseguiu redimir o povo judeu, a gente ainda não teve o mérito. O Bimei Rabi Yoshua ben Levi, Nimtzá Bagemará, Sanhedrin Perek Helek, She'eishivu lo, Shehayom, Im Bekolit Ishmeun, Yavô Mashiach. Então, está escrito que nas épocas do Rabi Yoshua ben Levi, estamos falando aqui de um dos Tanaim, está escrito que hoje, se vocês escutarem a voz de Hashem, vai vir o Mashiach. Hoje, mamash, não é forma de expressão, é hoje mesmo que se a gente escutar a voz de Hashem, vai vir o Mashiach. Av Shelon Nishlam Az Adain Zman Agalut Shenigzar al Israel, mesmo que na época do Rabi Yoshua ben Levi não tinha terminado nem a época do decreto de 1000 anos de destruição do Beit HaMikdash, Sheayu Elef Shanim Bagalut, a gente deveria ter ficado pelo menos 1000 anos no exílio, que Minyan Yomo Shela Kadosh Baruch Hu, como é a conta dos dias de Hashem. Está escrito que um dia para Hashem é como 1000 anos para a gente. Então, um dia na conta de Hashem é o tempo que a gente vai ficar na Galut, como os nossos sábios, eles explicam para a gente, essa conta de um dia de Hashem são 1000 anos. Im kol zeh, apesar do decreto estar dentro da sua validade, Ayah koach hatshuvah mevatel et hagzerah,
a força da Tchuvá do povo judeu teria cancelado esse terrível decreto contra o povo judeu. Vekol sheker bismaneino. Mais ainda nos nossos dias, Shezei yoter mishmona meot shana shekala hayom anal, que já se passaram mais de 800 anos que terminou esse Yom do Rabi Yoshua ben Levi. Hoje pode vir o Mashiach. Já passaram os 1000 anos do decreto, já passaram mais 800 anos do final do decreto. Ve'ei nasibá ki imitzideino. E o motivo que o Mashiach não chega é que nós não permitimos. A gente não está melhorando, a gente não está fazendo tchuvá, a gente não está consertando o problema principal, o ódio gratuito, o lashon hará, a falta de empatia com o próximo, não julgar as pessoas para o bem, não dar o benefício da dúvida para as pessoas, não se importar de denegrir, de machucar, de destruir reputações. A gente não consertou, então a gente vai continuar até consertar. A gente não vai ter o mérito. O Babonoiseino Arabim, Einanu Manihim Lo, Sheishre Shrinato Betorreino. Por causa das nossas muitas transgressões, a gente acaba não permitindo que Deus ele repouse a sua presença perto de nós. Vekasher Narpesa Drareino Venarcora. E se a gente for procurar, se a gente investigar os nossos atos, se a gente procurar de verdade, eis avonot hem meaikarim agormim learichat galuteino, quais são os erros, quais são as transgressões que fazem com que o nosso exílio seja tão longo, parece que não vai ter fim, é desesperador. A gente vê que o nosso exílio parece que não vai terminar. Nimtzae marbe, a verdade é que não faltam transgressões, não faltam tropeços que a gente está fazendo. Ah, reta lashon, o alculon, mas o erro do lashon hará, esse está acima de todos os outros erros. Mipnei kamate amim, por alguns motivos. Então, ele vai trazer aqui algumas explicações por que o lashon hará é ainda pior do que todos os outros erros. Errad, keivan sheze haya aikar lesibat galuteino, já que esse era o principal motivo da nossa galuta, do nosso exílio. Como sheveino migmará yomam Yerushalmi, a gente trouxe várias citações do Talmud que por causa do Sinat Hinam, e na verdade toda vez que fala Sinat Hinam, o ódio gratuito está se referindo ao lashon hará. A gente só fala lashon hará se já tem um ódio, se já tem algum motivo para não gostar da pessoa. Imken kol kama shelo nire letaken zearet ertuha liot geulah. Enquanto a gente não consertar esse erro, como pode ter redenção? Keivan shezearet pagam kolkar shaledei galino meartzeino. Se esse erro causou tanto estrago a ponto da gente ser expulso da nossa própria terra, alahaskama vekama sheeino manicheino lavon leartzeino, muito mais não vai ser permitido que a gente volte para nossa terra de novo. Voltar para nossa terra significa Eretz Israel, com toda a sua kedushá, com toda a santidade, com o Beit HaMikdash, com tudo que precisa para a gente voltar a fazer todas as mitzvot, a servir a Hashem, a fazer os korbanot. Se isso foi suficiente para expulsar a gente da terra, muito mais para fazer a gente voltar, quanto tem que estar consertado esse erro. Cada geração que não construiu o Beit HaMikdash é considerado como se tivesse destruído. Muita gente pensa, olha, eu não tenho nada a ver com os erros feitos antigamente. Se aquela geração errou, o que eu tenho a ver com eles? Tem a ver, se não tivesse sido destruído o Beit HaMikdash, a gente destruiria ele hoje, porque a gente continua tropeçando em lashon hará e em Sinat Hinam. Segundo motivo que traz aqui a Torá
Od, aloia duau, shenigzar aleinu galut mikvar. A gente sabe que o exílio já estava decretado desde antes do povo judeu, meet masea meraglim, desde o ato dos meraglim, do erro dos espiões que falaram mal da terra de Israel, como está escrito no Sefer Teilim, Vaissá Yadolahem, e levantou a mão para eles, Leapilotam Bagoim, para espalhar eles entre todos os povos do mundo, o Lezarotam Bearatzot, para dispersar eles por todas as terras. Olha que incrível! Aqui está escrito que quando o povo judeu, eles mandaram os meraglim, eles mandaram os espiões para ver a terra de Israel, eles começaram a reclamar, eles estavam na porta das tendas, e eles começaram a chorar. E olha o que eles falaram quando veio o decreto que aquela geração vai morrer no deserto. Por que veio o decreto? Porque eles erraram, eles choraram sem motivo, eles mandaram os espiões porque não confiaram em Deus. Hashem avisou, olha, Shlach lecha, manda por conta de vocês. Eu já garanti que a terra é boa. Vocês querem mandar por conta de vocês? E, infelizmente, o povo insistiu. Foram mandados os espiões, eles voltaram falando mal da terra. O povo inteiro chorou. O que eles falaram? Eles falaram, Deus tirou a gente do Egito por maldade. Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto. Olha só, é impossível conquistar essa terra. Esse era o nível de Lashon Hará que o povo judeu chegou. Lashon Hará de Hashem, a ponto de tudo que Deus fez, as 10 pragas que ele mandou, e a abertura do mar, e o man caindo no deserto, e o poço de água acompanhando. Sabe por que tudo isso? Deus odeia a gente, ele quer matar a gente no deserto. Assim o povo falava na entrada das tendas. O Kmoshe Piresh Rashi Sham Ve'aramban Bechumash Parashat Shlach Lecha, como se a gente for procurar as explicações do Rashi, as explicações do Ramban, lá na Parashat Shlach Lecha, Vecheta Meraglim, Aloia Avon Lashon Hará. Qual é o erro dos Meraglim? Lashon Hará, começando com Lashon Hará da terra, falando mal de Eretz Israel. Tem que tomar muito cuidado para a gente não cair. Às vezes, escapa para a gente também Lashon Hará de Eretz Israel. Ai, o pessoal de Eretz Israel é grosso. Ai, o pessoal de Eretz Israel, ai, difícil em Eretz Israel. Lo aleino, a gente tem que tomar cuidado para não cair no mesmo erro dos Meraglim. Não podemos falar mal da terra sagrada que Hashem prometeu desde Abraham, Isaac e Jacob. Então, todo o motivo do decreto já estava avisado lá nos Meraglim, que a gente ia ser exilado, que a gente ia ser espalhado entre os povos da terra. Isso já tinha sido decretado depois do erro dos espiões. E qual é a fonte do erro dos espiões? Lashon Hará, o Lashon Hará da terra, o Lashon Hará de Hashem. Por que alguém chega no nível de Lashon Hará de Hashem? Shmirat Lashon, a gente já explicou, é uma midá, é um traço de caráter. Aquele que fala Lashon Hará das pessoas, aquele que não julga as pessoas para o bem, aquele que não dá o benefício da dúvida para as pessoas, também vai julgar Hashem para o mal, vai fazer Lashon Hará de Hashem, vai questionar a bondade dele. É isso que aconteceu com Am Israel. O Kmo Deita Be'arachim, também no Talmud fala isso. Imken anu muhrahim letaken ze'ahe kodem hageulah. Então, enquanto a gente não consertar essa transgressão, não vai ter a Geulah, não vamos ter o mérito de ser redimidos e voltar para Eretz Israel. Veod, e um terceiro motivo, traz o Hafetz Haim, Nimtza mefurash she'avon ze gorem sheyeh Israel nirdim beparer. A gente aprende da Torá que o Lashon Hará, a consequência do Lashon Hará é a escravidão, o trabalho pesado. Aonde está escrito isso? Na Parashá Shemot. Prestem muita atenção o que o Hafetz Haim traz. Moshe Rabbeinu, ele estava desesperado. Moshe Rabbeinu, ele via o sofrimento do povo judeu
E ele ficava inconformado, falou, mas Hashem, o que esse povo fez de tão grave? Eu não estou entendendo, é verdade. Eles também já tinham caído em idolatria, eles faziam coisas erradas também, mas ele falou, olha os egípcios, Hashem, eles também fazem um monte de averó, olha os outros povos, por que você pega tanto no pé de Amisrael? O que eles fizeram de tão grave? Quando teve a briga dos dois Yehudim, o Moshe Rabbeinu um dia saiu para ver os seus irmãos, ele viu um Yehudi que estava apanhando de um Mitzri, ele salvou a vida daquele Yehudi, ele matou o Mitzri usando um dos nomes de Deus, ele escondeu o corpo na areia, ele olhou para os lados, ele falou que não tem ninguém. No dia seguinte, ele vê dois Yehudim brigando, ele vê um Yehudi levantando a mão para bater no seu companheiro, e ele grita, seu Rachá, você é um perverso, por que você levanta a mão para bater no teu companheiro? E esse homem vira para Moshe e falou, o que é? Você vai me matar que nem você matou o Mitzri ontem? Como ele sabia que Moshe matou o Mitzri? Está escrito na Torá que ele olhou para um lado, para o outro, não tem ninguém. Olha o que os nossos sábios falam. Aquele homem era o mesmo que Moshe salvou a vida. E olha como ele é ingrato. Ao invés de agradecer, ele ainda ameaça que ele vai delatar Moshe Rabbeinu. Não só ameaçou, ele delatou Moshe Rabbeinu para o Paró. Olha o que Moshe fala. A renodada escrito que Moshe teve muito medo e ele falou, agora a coisa foi sabida. Então a gente poderia entender aqui desse versículo que aqui quer dizer a coisa foi sabido que eu matei o Mitzri. Então ele deveria ter dito, então a coisa vai ser sabida aí, vai chegar lá no faraó, ele vai querer me julgar e vai me condenar à morte por assassinato. Ele deveria ter dito no futuro, não agora a coisa foi sabida no passado. Então, os nossos sábios explicam, o Urashi, lá na Parashat Shemot, fala o seguinte, agora Moshe Rabbeinu entendeu por que o decreto de Am Israel é tão duro, por que sofrimentos tão pesados, por que essa escravidão com Avodá Pareh, um trabalho que quebra o corpo e a alma do povo judeu, porque tem delação, tem Lashon Hará, tem Sinat Hinam dentro do povo judeu. Então a gente vê as consequências do Lashon Hará quando o povo judeu estava se formando. Eles já estão sofrendo muito, porque agora eu entendi. Moshe falou, agora a coisa foi sabida. Agora Hashem respondeu minha pergunta. Eu questionava tanto, por que tanto sofrimento pesado? Agora está tudo respondido. É por causa da delação, é por causa do Lashon Hará, é por causa da desunião. Ve'od nimtza mefurash b'midrash Rabbah parashat Tetzeh. Também está escrito no Midrash, explicitamente, na Parashat Tetzeh, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus falou, Ba'olam hazeh, aledei shehaya lashon hará beinehem, nesse mundo, pelo fato que tem lashon hará entre vocês, silat tishchinah beinehem, eu não quero viver com vocês, eu vou embora daqui, eu vou tirar minha presença de perto de vocês. Eu não vivo com quem fala Lashon Hará. Aval le'atid lavô vechule. Mas no futuro, Bezrat Hashem, quando a gente consertar, a presença de Deus vai voltar para o mundo. Deus não quer viver com balei Lashon Hará. Deus não quer estar perto de pessoas que fazem Lashon Hará, que falam mal, que não se importam com a reputação dos outros. Ve'od mikra mefurash be'parashat vezot abrahá. Também está escrito explicitamente na Parashá Vezot Abrahá, a última Parashá da Torá, quando Moshe Rabbeinu está dando as brachot finais para o povo judeu. Vaihi bishurun melech, e vai ter em Yeshurun. Yeshurun é um dos nomes de Am Israel, de Yashar, os retos, os justos. Vai ter no povo judeu Melech. Quando que vai ter esse Melech? Beitasev Rosheyam Yachad, quando os chefes do povo eles estiverem unidos, Shiftei Israel, todas as tribos de Israel,
Só vai ter Melech. De que Melech que está falando aqui? De Melech HaMashiach. Só vai vir o Melech HaMashiach quando o povo judeu estiver junto, sentados juntos, a gente vencer as diferenças. As pessoas não precisam ser iguais, as pessoas precisam se respeitar, precisam aceitar as diferenças. O Peresh Rashi Sham, e assim o Rashi explica lá na Parashá Bezot Abraha, Vehu Mamar Sifri, e ele traz em nome aqui de um Midrash, Sheimatai o Melech de Yeshurun, quando vai voltar a ter rei em Yeshurun, dentro do povo judeu, Davka Keshehem Beyahad Shiftei Israel, só quando a gente voltar a sentar juntos as tribos de Israel, Velo Agudot Agudot, e não grupos separados. Com esse eu não vou casar porque é Sfaradi, é Ashkenazi, é Hassid, e esse não sabe rezar, e esse não sabe cantar, e esse não faz não sei o quê. Enquanto a Israel estiver separados em grupinhos, e um começa a desprezar o outro, um começa a falar mal do outro, não vai vir Melech para Israel. Veiadua de Davarzé, Ragil Lavô Alidei Lashonará. E quando começa a ter separação, quando começa a ter grupinhos dentro do povo judeu, isso vai causar Lashonará, isso vai causar desunião, isso vai causar com que o povo judeu perca o mérito da Geulah. Fora tudo isso, Aleino Birkotav Shelakadosh Baruch, como pode recair sobre nós as brachot de Hashem, Sheanu Mekavim Lazé, que a gente está esperando há tanto tempo, Keivan de Beavonoteinu Arabim, Anu Murgalim Behetzé, e a gente está tão acostumado, entre todas as outras transgressões que a gente faz na vida, o Lashonará virou uma coisa normal, virou parte da nossa vida. Alô Yeshalzé, Arur Mefuraj na Torá, fora ser uma transgressão por si só, já é terrível, uma transgressão da Torá, mas fora isso tem uma maldição na Torá. Arur Makereu Basete, maldito aquele que golpeia o seu companheiro em segredo. Sheu Kai, a Lashonará, explica o Rashi, como que você pode bater em alguém em segredo? Lashonará, caluniar uma pessoa pelas costas, pior de tudo, ser hipócrita, na frente da pessoa cheio de abraços, de beijinhos, eu amo essa pessoa, quando a pessoa vira de costas, Lashonará, caluniar essa pessoa, isso entra numa maldição, você é amaldiçoado por Hashem, se você estiver fazendo isso, como Sheperesh Rashi Sham, o Levad She'ar Arurim Sheyesham, Odalzé, fora outras maldições que também estão associadas a esse tipo de erro. O Levadzé, fora isso, a Loyadua, o Migmará de Arahim, também a gente sabe do Talmud. Olha quantas fontes a gente trouxe só na aula de hoje, fora todas as transgressões, a gente leu uma lista de 14 mitzvot positivas e 17 mitzvot negativas, 31 verot das 613 mitzvot da Torá, a gente pode transgredir 31 mitzvot associadas com Lashonará. Olha o que fala o Talmud em Arahim. Chegou de Lavonazé, o ad en shiur, a gravidade dessa transgressão não tem limites. Achamru alav sheu kekofer baikar, a pessoa que fala Lashonará, ele se assemelha a alguém que é um herege, alguém que nega a existência de Hashem, Chas Veshalom. Ve'amru be'Yerushalmi DPA, she nifraim min adam avurze avon, ba'olamazé, ve'akeren kaemes lo leolam haba. A gente trouxe, em algumas das aulas que a gente já deu, que existem alguns atos de bondade que você já recebe a recompensa nesse mundo, e o principal da recompensa está guardado no Olam Haba. Então, a gente fala isso todo dia na nossa tefilá, que é o Kibud Aveim, trazer paz entre as pessoas, enterrar o morto, participar de várias, Arnassat Orhim, receber convidados, muitas coisas relacionadas com bondade,
Você já recebe a recompensa nesse mundo e o principal está guardado para você, a tua recompensa no Olam Abá. O Lashon Hará, ao contrário disso tudo. A gente vai ser cobrado nesse mundo e o principal castigo vai ficar guardado para o mundo vindouro. Então, a gente tem que despertar, a gente precisa acordar. Olha quantas fontes da Torá mostrando a gravidade do Lashon Hará. A gente precisa colocar no coração a decisão. Eu quero sair desse tipo de vida, eu quero parar de falar mal das pessoas, não vou conseguir mudar do dia para a noite, mas vamos alguma coisa, algum momento do dia, vamos tentar estudar um pouquinho mais, vamos tentar se concentrar, tomar cuidado com as nossas palavras, porque olha que terrível, não é suficiente que é uma transgressão da Torá, mas é uma maldição da Torá. Quem precisa ter uma maldição de Deus na sua vida? A gente procura tanto brachot, a gente quer pedir brachot para os rabanim, a gente quer fazer tefilá para pedir brachot de Hashem, mas se a gente está fazendo um ato que atrai sobre nós uma maldição de Deus, então vamos tentar se conscientizar e Bezrat Hashem, tentar diminuir o Lashon Hará e Bezrat Hashem, vamos trabalhar passo a passo até a gente conseguir finalmente parar de fazer Lashon Hará. Vamos agora para a nossa segunda parte da aula, vamos trazer alguns ensinamentos da prática. Eu vou pular, eu não sei se alguém está acompanhando nesse livro aqui, que tem inclusive em português, Guarde Sua Fala, ele é a tradução desse livro Netzor Leshon Ra, do Rav Zelig Pliskin. A gente está seguindo aqui na ordem do livro, se alguém quiser seguir em casa, se alguém tiver esse livro, estamos no capítulo 3. A gente vai pular, de novo, intencionalmente, eu já fiz isso na aula passada, e eu vou fazer de novo. Existem algumas permissões de Lashon Hará, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem que saber exatamente em que condições que isso se aplica. O Hafetz Haim, quando ele juntou, ele fez o livro dele, obviamente que ele tem que trazer isso na Halachá. Mas o próprio Hafetz Haim, ele fala, é tão raro acontecer, são condições tão específicas que é melhor não se apoiar nesse tipo de permissão. Então, por isso, eu estou pulando. O item 4 é mais uma permissão, mas que também tem que ser usado com muito cuidado. Eu prefiro que a gente não se apoie nisso para falar, eu lembro lá na aula, o Rabino falou que nesse caso pode fazer Lashon Hará, e, de novo, é muito, muito raro, palavras do Hafetz Haim, as condições para você poder aplicar essa permissão são extremamente raras. Então, eu prefiro que a gente nem estude isso para que não seja mais um tropeço da gente achar que está fazendo uma coisa permitida quando a gente está fazendo essa transgressão tão grave. Vamos continuar. Mais um ponto aqui é o Lashon Hará em forma de piada. Então, tem muita gente que confunde. Olha quantas coisas a gente trouxe nas aulas anteriores, erros que a gente acaba tropeçando, achando que não tem problema. Então, olha só, fazer uma piadinha, alegrar o dia das pessoas, vamos fazer uma piada sobre o fulano, não pode. Lashon Hará, mesmo ser uma piada, mesmo se você não tem intenção de denegrir a pessoa, mesmo que você fala sem ódio e você não quer rebaixar a pessoa sobre quem você está falando, mesmo uma piada é Lashon Hará. Olha que incrível, é muito comum nas yeshivot que no dia de Purim se faça uma peça engraçada. Eu não escutei isso em nenhum lugar, mas eu acredito que por que justamente em Purim, mesmo nas yeshivot, eles fazem uma pecinha de teatro dos alunos. Talvez um dos motivos que eu pensei é que pode ser que toda a história de Purim, a gente tem que ver ela como um teatro, tem um diretor por trás, todas as pessoas estão contracenando, mas no fundo, tudo é feito de acordo com a vontade de um diretor que está por trás dessa peça. Então tem até se fala em Yiddish, Purim Spiel.
Então, Purim Spiel é justamente a peça de Purim, a apresentação de Purim, que é o que está por trás, a gente enxergar que Deus está por trás de tudo que aconteceu na história de Purim, como no teatro tem um diretor que está por trás de todas as cenas, de todas as falas, de tudo que vai acontecer. Então, na Yeshiva de Iradim, a Yeshiva do Hafetz Haim, também em Purim, eles tinham o costume de fazer uma apresentação, uma peça que era engraçada, e certo ano eles escolheram um episódio que tinha causado uma machloket muito grande, uma briga no mundo das yeshivot, e eles quiseram fazer uma piada com esse assunto. Imediatamente, no meio de Purim, o Hafetz Haim mandou parar a peça de uma maneira muito carinhosa, ele chamou a atenção dos alunos e ele falou, mesmo em Purim, que a gente está mais alegre, que a gente bebe um pouquinho mais, a gente deve evitar a todo custo o Lashon Hara. Então, mas é uma piada, Rav. Muita gente usa esse argumento. Por que você falou isso? Não, estou brincando. Estou só fazendo uma piadinha. Não é piada, Lashon Hara não é engraçado. Lashon Hara é grave. Também, olha só, mais um erro que as pessoas costumam cometer. Tem muita gente que pensa que não tem problema fazer Lashon Hara sem usar os nomes dos envolvidos. É verdade que se você, para ser considerado um Lashon Hara, as pessoas têm que saber de quem você está falando. Mas um erro que muitas pessoas cometem, se você fala as informações, omitindo o nome, mas dá para a pessoa descobrir sobre quem você estava falando, isso é Lashon Hara. Às vezes, quando você está falando, você imita o tom de voz da pessoa, você imita a forma da pessoa gesticular e você acaba revelando sobre quem você está falando. Outro ponto que pode acontecer, hoje você vira para alguém e fala, você não acredita, tem uma pessoa que não tem vergonha na cara, ele não coloca tefilim mais de manhã, você não sabe de quem que está falando. Passa uma semana, alguém te revela que o fulano, ele não está colocando mais tefilim de manhã. Olha, sabe de quem que aquela pessoa estava falando semana passada? É desse fulano aqui. Virou Lashon Hara agora. Não, mas foi semana passada que falou. Quando você descobriu sobre quem estava falando, virou Lashon Hara. Então, também temos que tomar cuidado, mesmo Lashon Hara sem citar nomes, se for descoberto sobre quem você está falando, automaticamente vira Lashon Hara. Então, não é permitido, mesmo sem citar nomes, se as pessoas descobrirem sobre quem você está falando. Então, muitas vezes, a pessoa fala, ele traz aqui 2 exemplos. Olha, eu não vou citar nomes, mas é alguém que o nome dele rima com mão. Então, quer dizer, você está dando dicas de quem é a pessoa sobre quem você está falando Lashon Hara, ou aquela frase, é claro que quem podia ter feito isso? Vocês sabem que é a única pessoa que podia ter feito um ato desse. Eu não estou mencionando o nome da pessoa, mas se eu falei de uma maneira que dá para descobrir, então isso também é Lashon Hara. Aqui, olha que incrível. A gente também pode transgredir em Lashon Hara, mesmo sem falar nada que é depreciativo, nada que diminui a pessoa, mas se eu causar para ela algum dano, algum prejuízo financeiro, alguma dor física, alguma angústia ou qualquer outro tipo de dano, isso vira Lashon Hara. Olha que história incrível que o Talmud traz, é inacreditável. Muita gente, a gente conhece a história, mas a gente não sabe, muita gente não conhece o que tem por trás da história. Certa vez, 3 Tanaim, 3 grandes rabanim da época da Mishnah, eles estavam discutindo sobre a ocupação romana. Rabi Yehudá, Rabi Yossi e Rabi Shimon Bar Yochai. 3 malachim, 3 anjos, estavam discutindo o que cada um achava sobre a dominação romana. O Rabi Yehudá, ele elogiou os romanos. Ele falou, olha, os romanos têm feito muita coisa,
para beneficiar o povo judeu. Eles fizeram casas de banho, eles fizeram aquedutos, está melhorando nossa vida. O Rabi Yossi, ele ficou em silêncio, ele não quis falar nem para um lado, nem para o outro lado, e o Rabi Shimon Bar Yochai falou, gente, acorda, tudo que os romanos estão fazendo não é pensando no povo judeu, não é para o nosso bem, é por interesse próprio, eles estão fazendo por eles, não pela gente. Tinha uma quarta pessoa escutando a conversa, Yehudá ben Gairim. Ele estava lá escutando a discussão dos sábios de Torá e, de uma maneira ingênua, de uma maneira sem má intenção, ele chegou em casa no jantar de família e falou, gente, vocês não têm ideia, estava tendo hoje uma discussão lá no Beit Midrash, no centro de estudos, o Rabi Yehudá, o Rabi Yossi, o Rabi Shimon Bar Yochai, o Rabi Yehudá falou bem dos romanos, o Rabi Yossi não quis participar, e o Rabi Shimon Bar Yochai falou mal dos romanos. O que acontece? Existe uma regra, Havra Itley, o amigo tem um amigo, que tem um amigo, que tem outro amigo. Então, os filhos comentaram com o amiguinho na escola, a esposa comentou com a amiga dela, a história começou a correr até que chegou nos ouvidos do imperador de Roma. Olha só, Rabi Shimon Bar Yochai é um rebelde contra o rei de Roma. Ele está fazendo uma rebelião, ele está incitando o povo judeu contra a dominação romana. Rabi Shimon Bar Yochai foi decretado pena de morte. O imperador decretou a pena de morte do Rabi Shimon Bar Yochai e ele foi obrigado a passar 12 anos escondido numa caverna. Ele e o Rabi Lazar, o filho dele, o Rabi Eliezer, 12 anos de reclusão numa prisão ele estava, isolado do resto do povo judeu. Por quê? Porque o Yehudá ben Gairim, sem nenhuma má intenção, ele escutou a conversa deles, ele passou para frente até chegar no ouvido do imperador. Então, olha só, primeiro ponto, o Yehudá ben Gairim, ele não tinha sido advertido para não contar história para ninguém, e segundo ponto importante, ele não tinha nenhuma má intenção, ele não quis prejudicar, simplesmente estava sem assunto em casa e ele veio contar daquela discussão. Mas era evidente, tem que parar, tem que usar a cabeça, é evidente que se os romanos escutassem, isso ia trazer problemas para o Rabi Shimon Bar Yochai. Ele tinha que ter pensado nisso e não passar essa história para frente. Então, ele é considerado culpado por todo o sofrimento que ele causou para o Rabi Shimon Bar Yochai. Mesmo que desses 12 anos, Baruch Hashem, o Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna, para onde ele olhava, saía fogo dos olhos dele, ele saiu num nível de anjo, de malach. Mesmo assim, todo o sofrimento que ele causou para o Rabi Shimon Bar Yochai, para a família dele, nem a esposa dele sabia aonde ele estava escondido, porque ele sabia, se a esposa soubesse aonde ele estava escondido, os romanos iam torturar ela. Então, nem a esposa sabia. Imagina 12 anos de sofrimento, ele só pôde sair quando o imperador de Roma morreu, e assim era o costume antigamente, que quando morria o imperador, todos os decretos de morte que não tinham sido cumpridos, eles eram anulados. Então, só assim ele pôde voltar a fazer parte de Am Israel. Olha quantos sofrimentos, tudo isso por causa de uma conversinha, sem más intenções, sem ter sido advertido que era proibido, mas usa a cabeça. Se você calcular que esse tipo de frase, esse tipo de situação, se for passada para frente, pode causar algum dano, é proibido a gente falar. Também aqui, olha só, é chamado um outro tipo de Lashon Hará, chamado Lashon Hará Betziná. É um Lashon Hará de uma maneira velada, de uma maneira fechada, que não é feito abertamente. Por exemplo, se você não diz abertamente nada que possa prejudicar, mas você faz as coisas de uma maneira que pode causar dano para alguém, você quer causar esse dano. Eu não quero falar Lashon Hará, mas eu quero que algum dano chegue até essa pessoa,
isso também é considerado Lashon Hara. Olha uma história real. Obviamente que os nomes aqui foram modificados para, na tradução, dar certo a história, mas olha o que o Talmud ele ensina para a gente. O Talmud Yerushalmi fala que o governo de um certo lugar precisava construir uma grande ponte, mas eles têm recursos limitados, eles não tinham muito dinheiro para fazer essa obra. Para economizar dinheiro, o que o governo decidiu? Que os judeus iam ser obrigados a trabalhar de graça. Então, o governo obrigou que os judeus fossem divididos em 6 grupos e cada dia da semana, pelo menos do Shabat, Baruch Hashem, eles não obrigavam os judeus a trabalharem, mas cada dia da semana, um grupo de judeus é obrigado a trabalhar de graça para o governo na construção dessa ponte. Certa manhã, tinha um dos Yehudi chamado Senhor Hambúrguer. Já vamos entender por que na tradução aqui foi usado esse nome. O Senhor Hambúrguer, ele decidiu que ele não vai, ele quer estudar Torá nesse dia, ele não quer fazer Bitul Torá, não quer perder o tempo de Torá dele, ele não vai trabalhar nesse dia, mesmo que ele estava obrigado, o grupo dele estava obrigado a ir trabalhar, ele não foi para o trabalho, ele ficou na sinagoga estudando. O que aconteceu? Alguns companheiros de trabalho dele ficaram com inveja. Espera aí, como assim? A gente vai ficar trabalhando e ele vai ficar lá sentado estudando? Não está certo isso. Então, quando um dos guardas do governo estava passando perto, um deles falou em voz alta: e aí, amigo, o que você trouxe hoje para almoçar? E o outro respondeu bem alto: eu trouxe hambúrguer. Hambúrguer eu trouxe. Por que ele falou isso? Porque quando o guarda lá do governo escutou a palavra hambúrguer, ele automaticamente lembrou do senhor hambúrguer, que não tinha vindo trabalhar naquele dia, e imediatamente policiais foram mandados para prender o senhor hambúrguer por desacato à autoridade do governador. Então, isso é chamado Lashon Hara Betziná, um Lashon Hara velado. Não foi falado nenhum Lashon Hara, não foi falado nada. Não é que delataram um outro judeu: olha, senhor guarda, o senhor hambúrguer não veio hoje, tá? Não, eles não fizeram isso, mas eles fizeram de tudo, eles arquitetaram um plano para falar a palavra hambúrguer, só para que isso fosse uma dica para o guarda lembrar que o senhor hambúrguer não veio e irem atrás dele. Como a intenção, nesse caso, era causar dano, isso é considerado Lashon Hara e uma transgressão grave. Outro ponto também que muita gente erra é achar que, olha, eu vou falar uma coisa negativa sobre outra pessoa, mas eu tenho certeza que não vai causar nenhum dano para ela, então não deve ter problema. Mesmo que não causa dano para outra pessoa, é Lashon Hara, o ato é errado. Então, um exemplo disso, mesmo que você sabe, por exemplo, a pessoa, ela mora lá em Israel, e eu vou fazer Lashon Hara dela aqui no Brasil, nem vai chegar nela, nem vai chegar no círculo de amizades dela, eu sei que não vai prejudicar nada essa pessoa, mesmo assim é Lashon Hara. Outro exemplo, você fala mal de alguém que é, por exemplo, um funcionário público, ele tem estabilidade no emprego, ele não pode ser mandado embora, então eu vou falar que ele é preguiçoso, eu vou contar para todo mundo, eu sei que não vou causar dano para ele, porque ele não pode ser mandado embora, então isso não tem problema de Lashon Hara, errado. Primeiro ponto, pelo o simples ato de falar mal de alguém já é Lashon Hara, e segundo ponto, é verdade. Pode ser que a pessoa não vai ser mandada embora, mas e o dano psicológico dela? E a dor que você está causando para ela? E os amigos que essa pessoa pode perder e ela ser ridicularizada pelos outros? Isso também não é um dano? Com certeza, isso também é um dano. Esse tipo de pensamento, que não, eu vou falar porque não vai causar dano para os outros, isso não é uma justificativa válida. Olha que incrível o que a Torá ensina para a gente. Miriam a Neviá,
uma profetisa, uma das maiores da história do povo judeu, fez Lashon Hará de Moshe Rabbeinu com a melhor intenção do mundo. Ela queria o bem do irmão dela, ela amava o irmão, ela tinha arriscado a vida dela quando Moshe era um bebezinho, ela queria tudo de bom. Ela não falou em público, ela só falou para o irmão dela, para o Aaron, para que juntos eles tentassem ajudar Moshe Rabbeinu. Fora isso, olha o que a Torá fala para a gente. Logo depois do Lashon Hará de Miriam, a Torá fala, e Moshe era muito humilde. Por que a Torá fala isso? Para mostrar, ele não foi afetado, então não atrapalhou Moshe Rabbeinu, nem financeiramente, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Moshe não foi atingido de nenhuma maneira pelo Lashon Hará de Miriam. Mesmo assim, foi considerado Lashon Hará. Miriam passou por uma humilhação pública, teve que ficar 7 dias com tsarat, com aquela doença espiritual, fora do acampamento. Então, tudo isso por quê? Porque mesmo que não atinge a outra pessoa, mesmo que não cause dano na prática, o simples fato de você falar alguma coisa negativa sobre uma outra pessoa, isso já é Lashon Hará. Aqui, uma das coisas, uma das mitzvot mais importantes para a gente fugir dessa terrível transgressão do Lashon Hará se chama Ladun Lekav Zehut. Dá para a pessoa o benefício da dúvida, julgar a pessoa favoravelmente. Quando você vê uma situação que você pode julgar ela de uma maneira boa ou de uma maneira negativa, se esforça para julgar positivamente, se esforça para dar o benefício da dúvida, para dar um julgamento favorável para essa pessoa. Então, sempre que possível, a gente deve fazer isso. Se a gente não fizer, a gente está transgredindo o Lashon Hará e a gente também está transgredindo a mitzvah da Torá. Betzedek tishpot amitecha, julga o seu próximo com justiça. O que quer dizer julgar com justiça? Quando alguém vai num Beit Din, quando alguém vai no tribunal, a pessoa não tem direito de expor todos os argumentos dela, de mostrar o lado dela. Olha, ela está sendo atacada por um lado. Escuta o lado dela também. A pessoa está falando, você não me pagou. Escuta o que ela tem para falar. Pode ser que ela vai explicar, não, eu já paguei, eu tenho uma prova que eu paguei, olha, eu tenho uma testemunha que eu paguei. Escuta o lado dela, ninguém escuta alguém no Beit Din, a pessoa não me pagou, chama aqui essa pessoa agora para pagar. Óbvio que não, você tem que dar o benefício da dúvida, tem que julgar favoravelmente, escuta a pessoa, deixa a pessoa dar a versão dela. Isso é julgar com justiça. E essa mitzvah não se aplica só para os juízes, essa mitzvah se aplica também para cada um de nós. No nosso dia a dia, a gente julga as pessoas o tempo todo. Então, é mitzvah a gente julgar sempre a pessoa de uma forma positiva. Então, olha só que incrível. A gente vai diferenciar, talvez na aula que vem, a gente volta aqui nesse ponto. Esse ponto é muito importante. A gente vai ver aqui que depende de que tipo de pessoa a gente está falando. A gente pode dividir as pessoas em 3 categorias. Existem os tzadikim gmurim, aquelas pessoas que têm um temor a Deus incrível, aquelas pessoas que evitam as transgressões, que estão num outro nível de sintonia de vida. Essa pessoa, mesmo quando todas as evidências levam à culpa dessa pessoa, você tem obrigação de julgá-la para o bem. Uma segunda categoria é a grande maioria do povo judeu, são os Beinonim, pessoas intermediárias. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente tropeça, a gente tenta fazer o bem, mas não tem tzadik no mundo que só faz coisa certa e que nunca tropeça. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem aqui uma grande mitzvah de julgar essa pessoa para o bem, de tentar, mesmo quando está numa situação que parece
que tudo está encaminhando para a pessoa realmente ser incriminada, a gente, mesmo assim, deve tentar julgar a pessoa para o bem. A única exceção vai ser, isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhes, quando estamos falando de uma pessoa ruim, de uma pessoa perversa, essa pessoa, se todos os indícios são que realmente ela fez uma transgressão, aqui a gente vai ver que teria uma permissão da gente acreditar nesse Lashon Hara. Então, Bezrat Hashem, a gente vai voltar nisso na aula que vem, mas, de novo, muito cuidado, a gente deve ter um dos grandes erros que a gente acaba tropeçando, é que a gente acaba rotulando as pessoas do jeito que a gente gostaria. Não, esse aqui é Rachá, esse pode falar mal, não, esse não tem problema, não, nessa situação, o Rabino falou que pode, muito cuidado, quanto mais a gente estudar, menos a gente vai ter chance do Yetzer Hara convencer a gente que dessa maneira pode, dessa pessoa pode, temos que tomar muito cuidado para não tropeçar no Lashon Hara, estudando, tomando mais cuidado, levando mais a sério, parando para refletir as consequências do Lashon Hara. Dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente aos pouquinhos vamos conseguir parar com o Lashon Hara e Bezrat Hashem vamos conseguir trazer o Mashiach, que nesse ano, Bezrat Hashem, o nosso Pesach seja em Yerushalayim Abnuyah, não Beshanabá, Beshaná Azé, que nesse ano a gente possa ter a alegria de poder ver o nosso Beit HaMikdash reconstruído. Shavua Tov.